Pois muito bem, meus amados irmãos, esse é o nosso Tadel poderoso que acontece todas as terças-feiras lá na sede que se encontra na Travessa Lauro Sodré, no bairro Cidade Nova. Estamos com muita saudade de estarmos juntos uns com os outros, porém ainda vamos permanecer online por mais alguns dias, acreditando que o Senhor está no controle de tudo e logo logo vamos estar em coinonia mais uma vez, em comunhão mais uma vez. No domingo nós ministramos uma palavra com o tema A Armadilha da Manipulação. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nesta armadilha. A manipulação é algo muito nocivo para a humanidade. É algo muito nocivo tanto pessoal como no aspecto coletivo da sociedade, uma parte da sociedade. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz o seguinte a palavra de Deus: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, eu quero colocar diante de Ti esta mensagem. Abre nossos olhos espirituais, abre nossa mente, para que a gente possa entender, Pai, e nos ajude a nos dar estratégia, sabedoria, para nós nos desviarmos dessa armadilha, para que a gente possa estar desfrutando da verdadeira liberdade que o Senhor prometeu para nós, Pai. Então nos ajude de que esta mensagem possa ficar bem apregoada na minha e na sua alma, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olhe só o que a palavra diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Então o verbo está aí, olha, tenham cuidado. Então é algo que parte de nós, tá certo? É algo que parte de nós, de mim, de você, ter cuidado para não cair na artimanha, na armadilha da manipulação. Nós vimos no domingo que, infelizmente, muitas pessoas, quando estão em uma situação de extrema pressão emocional e são forçadas a dizer a verdade, acabam mentindo sobre os fatos. E como a mentira não se sustenta, essas pessoas acabam manipulando os fatos em seu próprio favor. Daí surge a manipulação das pessoas. Nós vimos isso claramente no domingo. Nós vimos também que a manipulação pode estar em todos os lugares de convívio social, no trabalho, na escola, na família, na igreja e em qualquer outro lugar de convívio social. Pode haver alguém manipulando, pode haver uma situação manipulativa naquele local. Para que você possa entender melhor, o termo manipular sugere a ação de manusear alguma coisa ou algum objeto. Então, quando nós estamos manipulando, estamos manuseando, estamos modificando, estamos adulterando a forma original daquele objeto ou daquela coisa, daquela situação. Manipular gente é tratar pessoas como coisas. Manipular pessoas é tratar o nosso semelhante como um objeto, com o propósito de dominá-las e explorá-las. Explorar aquilo que ela tem, explorar aquilo que ela sabe, explorar aquela habilidade que de repente ela tem, tirar vantagem. Manipular pessoas é o ato de levar a tomar decisões sem deixar transparecer que essa decisão irá beneficiar a outrem. Manipular é induzir. Manipular é iludir as pessoas para levar vantagem e obter lucro. Manipular é enganar. Manipular é ludibriar para tirar proveito da boa-fé, da inocência e da ingenuidade de outra pessoa. Isso é manipular pessoas. É tratá-las como objeto, como coisas. Manusear as pessoas a fim de alcançar um objetivo, de tirar vantagem, de tirar lucro. E desde que o ser humano aprendeu isso, ele entendeu que manipular é uma forma de dominação.
Manipular é dominar. Desde que os homens descobriram que o domínio sobre o seu semelhante é fonte de poder e prestígio, muitos deles sempre buscaram por qualquer via colocar-se sobre os seus semelhantes. Depois que o ser humano descobriu que ele pode dominar sobre outro, que ele pode se colocar acima de outro, infelizmente muitos, no decorrer da história, têm-se o tempo todo colocado como numa fila hierárquica social. Daí que vem os mais nobres, os menos nobres, daí que vem as classes dominantes, as classes dominadas, e aquela coisa toda através, infelizmente, da manipulação. A manipulação é uma arte que faz com que haja segregação social, com que haja diferenças sociais. E isso é nocivo ao ser humano. Mas, como isto é uma característica do ser humano caído, infelizmente nós vamos ter que lidar com isso até o fim dessa era como nós conhecemos. Agora, voltando aqui para a questão da manipulação, o manipulador busca domínio sobre outros homens, basicamente para possibilitar a realização de dois intentos egocêntricos individuais. Por que uma pessoa manipula outra? Para conseguir duas coisas principais: conseguir o ser e conseguir o ter. Manipula-se o outro basicamente para ser ou para ter. Por exemplo, a busca desenfreada por fama, por honras, por títulos, pelo reconhecimento público e notoriedade é produzida pelo encantamento do querer ser. Ser reconhecido, ser popular e famoso é sinal de domínio, é sinal de prestígio, de sucesso. Reconhecimento popular é poder, como a sociedade, como o mundo ensina. Reconhecimento popular, fama, sucesso, prestígio, honras, títulos. As pessoas dominam as outras para poder ser essas coisas, para poder conquistar isso. Usam pessoas para poderem ser notórias. Isso é muito evidente, principalmente no meio das mídias digitais nos dias de hoje. Ela veio aflorar muito, acalorar muito esse debate. Pessoas que saem do anonimato e conseguem milhões de seguidores. E olha o termo, seguidores. Seguidor é aquele que segue alguém. Então, se você é um seguidor de alguém, no mínimo você precisa saber muito bem quem é esta pessoa para você poder segui-la e ser influenciada pelos seus pensamentos, pelas suas motivações, pela sua ideologia, pela sua filosofia. Tem que ver, porque a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para não sermos enganados com filosofias vãs. Então os influenciadores digitais estão aí. Cada um ao seu modo, cada um à sua forma. E é importante nós termos um conceito muito claro a respeito disso, porque de repente você está entrando numa situação manipulativa e não está se dando conta disso. De repente está sendo manipulado, sendo usado como massa de manobra para poder se chegar a um determinado fim. E isso você não pode ser, porque Jesus lhe trouxe para você ter liberdade. Agora escute, isso é o querer ser. As pessoas manipulam as outras para ser. E as pessoas manipulam as outras para ter também. O encantamento pelo ter é um sentimento acirrado pelo sistema capitalista e pelo consumismo exagerado que tomou conta da nossa sociedade. Essa corrida desenfreada para ter acabou realmente determinando um ritmo na sociedade. Nesse sentido, a pessoa vale mais do que possui. A pessoa vale pelo que ela tem. A pessoa vale pelo que ela ostenta. A pessoa vale por aquilo que ela aparenta. Ser rico, o mundo diz, é sinônimo de ter sucesso. A ganância pelo ter posses e bens neste mundo cada vez mais leva pessoas a formas grotescas de manipulação para com os seus semelhantes, infelizmente.
No decorrer da história, a gente vê que as pessoas, para terem algo, usam outras pessoas de uma forma até abominável, como diz a palavra de Deus. Incompreensível como que a pessoa teve coragem, habilidade, destreza para usar a outra nesse nível. Pois é, mas infelizmente nós vemos que tem pessoas que se especializam tanto na arte de manipular as coisas, as pessoas, a informação, que acabam realmente logrando o êxito e lucrando em cima das outras pessoas. E como é que funciona isso, pastor? Como é que a manipulação acontece? Então, para manipular, é preciso modificar a realidade, é preciso falsificar conceitos, é preciso maquiar mentiras e esconder verdades. O manipulador normalmente não mente, mas desvia a verdade para o lado que lhe interessa. Então, é mais ou menos isso. O manipulador, ele manuseia a verdade e ele dá um caráter tendencioso para a verdade e leva a pessoa a acreditar naquela verdade mais para o lado que interessa ao manipulador. Um exemplo claro disso está em Mateus, no capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. O diabo tentou manipular o Senhor Jesus usando a própria palavra. Então, ele pegou a verdade, que a palavra é a verdade, e tentou usar a própria verdade para manipular Jesus. Por exemplo, no versículo 3 de Mateus 4, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Porque tem uma passagem no Antigo Testamento que fala que o Messias iria ter poder para fazer com que as pedras se transformassem em pães. No versículo 6 ele disse assim: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Usou novamente uma outra passagem da lei para poder manipular Cristo. No versículo 9, ele disse: tudo isso eu lhe darei se você se prostrar e me adorar. Olha só, a intenção do diabo era fazer Jesus cair em tentação. A intenção dele era esse: fazer com que Jesus caísse em tentação, e com isso todo o plano de salvação do ser humano iria por água abaixo. Esse era o intento de Satanás. Esse era o plano do inimigo contra Jesus. Se Jesus caísse em tentação e entrasse nessa armadilha da manipulação, todo o plano de salvação do ser humano ia por águas abaixo. A vinda de Jesus para a terra, o esvaziar-se de Jesus da sua forma divina, iria tudo cair por terra. Agora, como é que o inimigo iria conseguir convencer Jesus a cair em tentação? Só tem uma forma: usando argumentos da própria lei, da própria verdade, da própria palavra de Deus. E ele tendenciou, ele manipulou a verdade. Essas passagens estão escritas no Antigo Testamento? Com certeza. Porque ele mesmo diz que está escrito. Está escrito lá. Então faz isso, porque não vai ter problema, porque está escrito. Ele deturpou a verdade para induzir Jesus ao erro. E é assim que os manipuladores fazem. Pegam a verdade, tendenciam a verdade, manipulam a verdade para levar as pessoas ao erro, a serem manipulados. Queridos, a manipulação é extremamente nociva ao ser humano. Infelizmente, no decorrer da história, tragédias aconteceram por meio da manipulação. Filhos já mataram seus pais por serem manipulados. Relacionamentos abusivos para querer ter. Uma terceira pessoa entra no casamento, manipula um dos cônjuges para assassinar o seu parceiro e ficar com o seguro, ficar com os bens, ficar com as posses. Quantos e quantos casos nós já não vimos de pessoas que foram manipuladas e mataram seus entes queridos para querer ser, para querer ter?
na minha cidade natal, alguns anos atrás, o filho queria ter a vida do seu pai e assassinou o pai, a madrasta e os seus irmãos menores. Diante de toda uma situação manipulativa, manipulou tudo, escondeu tudo e queimou numa calheira, fazer carvão. E o resultado disso foi toda uma manipulação dos familiares. Ele ficou durante muito tempo usando as roupas do pai, usando os objetos do pai, vivendo a vida do pai. A ânsia de querer ter, de querer ser. E para sustentar essa mentira, ele manipulou toda uma situação com os vizinhos, com os amigos e com os familiares. Manipulou toda uma realidade até que chegou um ponto que, como a gente já falou, a mentira não se sustenta. E veio à tona a realidade, a verdade. Sabe, queridos, monarcas, impérios, governos e sociedades foram exterminadas por conta da manipulação. O rei Herodes, por exemplo, foi manipulado pela sua esposa e pela filha na execução de João Batista, naquela célebre dança que aquela suposta enteada dele fez, e ele: dize-me o que tu queres, se tu pedires até metade do reino eu te dou. E ela disse: eu vou querer a cabeça de João Batista. E ele tomou um susto, e como ele tinha falado na presença de todos os outros príncipes, ele teve que executar a ordem. Então, tantas e tantas situações na Bíblia. Dalila, que manipulou Sansão para que Sansão falasse para ele o segredo da sua força, e ela manipulou toda uma questão até conseguir a informação. Tantas e tantas situações, decepções, frustrações, traumas, transtornos psicológicos e até psiquiátricos são os efeitos da manipulação na vida das pessoas. Por isso devemos estar sempre atentos para não cair nesta armadilha. A manipulação deixa traumas profundos na vida das pessoas, perdas irreparáveis muitas vezes. Só Jesus para trazer e fazer com que a pessoa aprenda a conviver novamente, porque foi manipulado. Quantos negócios já não foram pro brejo, vamos dizer assim? Quantas vidas não foram ceifadas pela arte da manipulação? Pastor, então, se é tão nocivo, se é desse jeito que funciona, o que eu devo fazer para não ser manipulado? Queridos, uma forma de não ser manipulado é através do conhecimento. Lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, a parte A, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha só. O contexto dessa passagem foi uma sentença que Deus deu aos sacerdotes da época, daquela geração, por não ensinarem corretamente a lei para o seu povo. E o povo, sem conhecer a lei de Deus, sofreu muito na mão dos inimigos de Israel da época. Por isso que ele diz que o povo dele, Deus disse, o meu povo pereceu, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se o povo tivesse conhecimento da lei, conhecimento dos mandamentos do Senhor, dos estatutos do Senhor naquela época, eles não teriam sido destruídos, eles não teriam sofrido muito, padecido muito. Então, olhando para esse lado, nós precisamos conhecer o processo que nós estamos envolvidos. Nós precisamos conhecer as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos conhecer os detalhes do negócio que a gente está prestes a fazer. Precisamos conhecer a igreja que a gente congrega, o ministério, a história, o legado da igreja local que a gente faz parte. Devemos conhecer melhor a família da pessoa que a gente está querendo estabelecer um relacionamento. Porque quando você vai se unir a uma outra pessoa, de brinde, vem toda a família dela para junto de você. Enfim, tudo aquilo que a gente vai fazer parte no nosso convívio social, nós precisamos conhecer melhor. Sabe, queridos, precisamos conhecer o detalhe dos fatos para não sermos massa de manobra de pessoas manipuladoras.
Então você precisa conhecer, precisa estudar o caso, precisa ter mais informações a respeito da situação. Jesus venceu a tentação do diabo porque ele conhecia a palavra e viu que ela estava sendo manipulada pelo inimigo. Se Jesus não conhecesse a palavra, não conhecesse a lei, ele teria entrado e pegado corda do inimigo. Como tem muita gente que pega a corda do inimigo usando pessoas, deturpando a palavra de Deus. Jesus falou quando o inimigo tentou. Jesus respondeu, está no versículo 4 de Mateus 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o inimigo falou para ele: olha, dá ordem aí para essas pedras se transformarem em pães. Ele disse: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o inimigo falou para ele: joga-te daqui para baixo, que ele estava lá no pináculo do templo, joga-te daqui para baixo, porque a palavra, porque está escrito que aos anjos, aos teus anjos dará ordens, eles vão segurar você para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus falou o seguinte, está lá no versículo 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o inimigo tentou ele para ele se prostrar e se adorar, e adorar, quando o inimigo mostrou para o Senhor Jesus todos os impérios da terra, ele disse: olha, tudo isso aqui eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse assim: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. O que Jesus estava sentindo? Aquele momento de jejum extremo, fome. Estava sentindo uma fome, com certeza era uma fome sobrenatural. 40 dias sem comer. O inimigo aproveitou-se dessa necessidade humana para tentar Jesus em cima da palavra. Jesus conhecia a palavra, rebateu com a palavra a verdade, a intenção de Jesus. Ele estava focado. E no final o inimigo o abandonou e a palavra de Deus diz que os anjos proveram tudo aquilo que Jesus estava necessitando naquele momento. Então Jesus não se deixou ser manipulado. Não se deixe ser manipulado, querido. Conheça. Precisamos conhecer a fonte. Ou seja, precisamos conhecer as reais motivações das pessoas antes de abraçarmos a causa delas. Escute, precisamos conhecer as reais motivações das pessoas antes de abraçarmos a causa delas. Os cristãos de Bereia, eles desenvolveram um método eficiente para ver se os pregadores que passavam por lá estavam certos. Foi muito interessante. Lá no livro de Atos, no capítulo 17, do versículo 10 em diante, diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha só. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número. Olha só. Essa é uma das estratégias mais inteligentes usadas até hoje para se evitar a manipulação. Os judeus de Bereia, dessa cidade, quando Paulo e Silas chegaram para pregar, Paulo e Silas mostraram que Jesus era o Cristo, e eles usaram o quê? A palavra. Então, quando eles pregavam, os bereanos pegavam e examinaram, a Bíblia diz que eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se era coerente, para ver se batia com aquilo que Paulo e Silas estavam pregando, estavam falando. Então os bereanos procuraram o quê? Estudar. Procuraram conhecer se na lei, na palavra, na Torá, na época, no Antigo Testamento, estava realmente descrito, se
era aquilo mesmo que Paulo e Silas estavam falando. E eles chegaram à conclusão de que Paulo e Silas estavam pregando a verdade. E a Bíblia diz que muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número creram e receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, os bereanos nos dão um exemplo muito claro a respeito disso. Precisamos conhecer a motivação das pessoas. Se por trás não tem algo estranho, fogo estranho, como diz a palavra. Sabe, queridos? 1 João 4,1 diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só. Então, no meio da igreja do Senhor, nós precisamos redobrar o nosso cuidado. Um dos sinais do fim é o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que ensinam falsos ensinos. E como a gente pode ver o que um falso profeta está ensinando um falso ensino? É através da vida da fonte. Hoje, com a tecnologia, a gente tem como ter uma informação básica, pelo menos básica, a respeito de quem está ministrando, de quem está falando, de quem está expondo uma informação. Então, veja a vida da fonte antes de você ser influenciado. Jesus deixou uma dica muito forte a respeito disso. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. É pelos frutos da vida da pessoa. Pelos frutos da vida da pessoa. Por exemplo, se alguém chega com você e fala para você ser uma pessoa, quer lhe ensinar como ser uma pessoa obediente, você precisa olhar para essa pessoa e ver se ela é um exemplo de obediência. Porque é meio incoerente a pessoa querer que você obedeça a ela, mas ela é rebelde contra quem está acima dela. É incoerência. É esse tipo de situação que nós precisamos ter entendimento. É muito complicado você querer ser ensinado por alguém como ter uma boa administração financeira se a pessoa que está querendo lhe ensinar acumula anos e anos e anos de fracasso financeiro. Você está me entendendo? Então é importante nós entendermos isso. Dentro da igreja do Senhor é o mesmo princípio. Precisamos conhecer a fonte. Sabe, queridos? Procure informações a respeito da pessoa, o seu histórico de vida nessa área em questão. Se for coerente com o que ela está defendendo, você pode considerar. Mas se não, pode ser manipulação. Pode ser manipulação. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, para nós terminarmos, um exemplo de uma situação que serve para muitas áreas, para todas as áreas. Na internet, você vai encontrar muita gente falando mal da célula, do grupo familiar. Hoje é um Tadel, nós falamos da visão. Então, se você for na internet, você vai ver muita coisa contrária, negativa sobre a realização de grupos familiares nas casas. Duas situações podem estar acontecendo aí, essas pessoas que falam de uma forma negativa. A primeira é a pessoa não conhece a fundo a visão de grupos nos lares. Ela não conhece, não tem o conhecimento profundo do que realmente é uma célula, um grupo familiar, um life group, um pequeno grupo na sua casa.
Ela não conhece, não tem. Geralmente são pessoas com ministério, com uma outra visão ou uma outra doutrina de trabalho, se for, né, da igreja, se for de um outro ministério. Geralmente são pessoas que não conhecem a fundo, ou tem uma outra estratégia de trabalho. Por isso falam mal. Essa é uma situação. A outra situação que faz as pessoas falarem mal da célula, por exemplo, é a pessoa conhece a visão. Ela participou da visão. Ela participou de grupos, ou então liderou grupos. Porém, aconteceu alguma coisa lá. Uma frustração, uma decepção, uma confusão, um pecado, no meio daquele eixo, naquele momento ali, naquele convívio, e a pessoa não conseguiu resolver suas pendências pessoais ali na sua célula, dentro da igreja, não conseguiu resolver. De repente foi uma falta de perdão, de repente foi uma falta de reconciliação, ficou tão magoada, tão machucada e se decepcionou com a situação e não conseguiu dar a volta por cima, e ficou magoada, ficou frustrada, ficou decepcionada com a visão. E por isso decidiu combater o sistema, falando do que rola nos bastidores da visão celular. Então, duas coisas acontecem para as pessoas falarem mal da célula. Ou não conhece a visão profundamente, ou conhece, mas não conseguiu resolver seus problemas pessoais. Aí pegam a verdade da visão da célula e deturpam a verdade, manipulam a verdade para que as pessoas que ouvem acreditem naquela parte da verdade que ela está falando. Então, queridos, tanto uma situação quanto a outra refletem a motivação de manipular pessoas aos nossos próprios interesses. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Muitas vezes a pessoa está falando, aparentemente está cheia de autoridade, cheia de conhecimento, mas no fundo é um conhecimento superficial, porque por baixo, por trás daquele ensinamento, pode estar uma rebelião, uma desobediência, uma frustração, e aí vai querer manipular você. Por exemplo, a pessoa é manipulada para deixar a igreja e fazer parte de um outro ministério da outra que está manipulando ela. Às vezes acontece isso e nós infelizmente nos deparamos com muito essa situação. A pessoa estava bem, estava encaminhando geralmente com novos convertidos, e de repente uma outra pessoa começa a manipular a informação e acaba arrastando a pessoa da visão de células para ir para uma outra igreja. O que isso é muito antiético, né? Então, meus amados, faça como o salmista declarou lá no Salmo 101. Ele diz assim: repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Faça como esse salmista. Entenda, não seja massa de manobra de ninguém. Siga Jesus por decisão própria. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus prometeu em Cristo liberdade para que a gente possa tomar nossa decisão, servir a Deus por amor, servir a Deus porque conhecemos a verdade. Servimos ao Senhor porque conhecemos a verdade. Nós sempre procuramos colocar a palavra acima de tudo dentro da filosofia da nossa igreja, da Paz Church. É por isso que tudo que nós falamos está baseado na palavra, e nós colocamos os versículos, colocamos as tarjas, colocamos as fontes de onde nós tiramos. Que é para você poder examinar, olhar e verificar e ver se o que nós estamos falando realmente é a verdade. Não somos manipuladores. Pelo contrário, nós pregamos a palavra da verdade, porque é ela que se sustenta. No final das contas, é a verdade que prevalece. A Paz Church, a Igreja da Paz,
tem ministrado a palavra de Deus aqui na nossa cidade. Já vamos para os 40 anos. E tudo aquilo que é fundamentado na verdade prospera, cresce, abençoa, frutifica. Graças a Deus, esta igreja tem procurado andar debaixo da direção de Deus, porque os anos vão se passando e nós caminhando, crescendo, abençoando, procurando ter uma vida de paz e de bênção, levando as pessoas ao pleno conhecimento da verdade de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, neste momento, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, a minha vida, a vida desta pessoa que está assistindo, meu Deus, aqui pela Sentinela e também pelas nossas mídias digitais. Que o Senhor continue, Pai, ministrando nas nossas vidas. Nos ajude a nos livrarmos dessas armadilhas da manipulação. Não queremos ser massa de manobra de ninguém, na igreja, fora da igreja. Nós queremos, Pai, andar em liberdade. Então nos ajuda nesse labirinto complexo. Que o Teu Espírito Santo possa nos avisar, na medida que nós nos acheguemos a Ele, de toda a artimanha do inimigo, toda a armadilha do diabo contra nossas vidas, contra a nossa liberdade, a nossa verdadeira liberdade, de andarmos bem diante do Senhor e diante do mundo, Pai. No nome de Jesus, o Senhor. Amém, amém e amém. Eu quero orar agora pelos nossos amados irmãos do nosso livro de ouro de oração, tá certo? Então, una sua fé com a minha. Pai, neste momento eu oro e intercedo pela vida de cada pessoa que está aqui, meu Deus, com os seus nomes, na sua casa, na sua cidade. Meu Pai, provenha, Senhor, supra, cure, abençoe, trabalhe as carências do Teu povo, de todos aqueles, meu Deus, que estão debaixo, Pai, desta campanha. Nós abençoamos, retalhamos o mal, repreendemos todo o plano maligno e declaramos todos andando em vitória, Pai. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Nós nos vemos no domingo dos nossos cultos de celebração, às 9 e às 19 horas, pela Band local aqui, a Sentinela, e também pelas nossas plataformas digitais, no YouTube e no Facebook. Que o Senhor lhe abençoe. Qualquer coisa, nos procure. Estamos aqui para servir você e a sua família.